Boa noite, família. Olha só, não tem como não se sentir amado, acolhido aqui nessa casa, não é mesmo? Que honra, que privilégio estar aqui hoje. Eu vim, na verdade, de surpresa mesmo. Deus preparou aí um voo, bate e volta, rapidinho, mas pelo menos eu pude passar o final de semana com a família. Foi uma bênção. E para mim é sempre muito gostoso voltar aqui à casa a quem o Senhor escolheu, né, para formar a minha esposa, né, a Tauana, e também onde nós moramos, casados e servimos por 5 anos como líderes, como cooperadores. E para mim é um privilégio, todas as vezes que eu volto para Recife e posso passar por aquelas portas de novo, conhecer alguns rostinhos novos, me lembrar de alguns irmãos e de tantos momentos que nós já vivemos juntos aqui, momentos tão proféticos, momentos tão cheios de destino. Quero te animar que se você entrou aqui nessa noite, certamente Deus tem um destino profético sobre a sua vida, e eu oro para que Ele possa ativar isso hoje. Sabe, lá em Gênesis, a gente vê claramente um Deus que cria as coisas do nada. Outro dia a gente estava brincando disso lá em casa, porque meus filhos assistem alguns desenhos de super-heróis e fadinhas, né? E no toque de mágica as coisas acontecem. Pois foi assim em Gênesis, não foi num toque de mágica, foi no poder da palavra de Deus. Então a palavra diz que a terra era sem forma e vazia, mas o Espírito Santo habitava sobre a terra. E Deus disse: haja luz. E de repente a luz começou a existir. E Deus disse: haja firmamentos na terra. E toda vez que Deus disse alguma coisa, a coisa aconteceu. Só tem uma coisa que não aconteceu pelo poder da palavra, e sim pelo poder das mãos de Deus. E foi você, fui eu. Isso nos mostra que tem algo no coração de Deus que toca através das suas digitais, as minhas digitais e as suas digitais. E esse é o propósito de Deus. Nós não somos como os outros animais, não tem como, com todo respeito, a linha pet, eu sou pai de pet, né, como se diz aí, nós temos vários pets em casa, mas não tem como dizer, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, que um cachorro pode ser um filho de alguém humano, que um gatinho possa ter características de um ser humano, porque nós fomos criados pelo polegar, pelas mãos, pelas digitais de Deus. Todo o resto foi criado pela palavra que Deus falou. E é importante que a gente possa criar um mundo à nossa volta de acordo com a palavra de Deus. É importante que a gente crie a nossa vida profissional pela palavra de Deus, que a gente eduque os nossos filhos pela palavra de Deus. Sabe, não tem muito segredo a não ser os contidos na palavra de Deus. Ficam inventando muita moda, são muitas teorias, teologias, debates que não funcionam. O que funcionam são os frutos a partir da obediência da palavra de Deus. Todas as vezes que nós ouvimos alguém debater muito com outra pessoa, ou às vezes ela está até debatendo sozinha, nós temos que sempre medir os frutos. Por 2 motivos. Primeiro, porque só se atira pedras em árvores que têm frutos. E segundo, porque árvores artificiais não produzem frutos. Árvores artificiais são bonitos, são embelezadoras até, não precisam de água, não precisam de adubo, não precisam estar plantado na igreja, não precisam nada disso, porque elas são autossuficientes. O problema é que elas não dão frutos. E nós precisamos aprender a julgar pelos frutos, não apenas pelas palavras. Quando Deus fala, Ele traz frutos através das suas falas. O poder criador de Deus através das palavras gera frutos. Todas as vezes que nós geramos frutos com as nossas
palavras e com as palavras de Deus aplicadas nas nossas atitudes, nós somos genuinamente chamados pelo nome do Senhor. A questão que reside hoje aqui, para que a gente converse um pouco sobre, é o quanto das palavras de Deus tem ocupado nossa mente, coração e vocabulário. O quanto nós estamos envolvidos com, de fato, o que está acontecendo no céu. 2026, vários profetas tiveram várias palavras e elas se convergem em alguns pontos. E um deles é que é o ano da gente trazer o céu para a terra. É um ano de remanescentes, é um ano onde pessoas fiéis, honrosas, cheias do Espírito Santo, não estarão criando coisas do nada, elas estarão criando coisas a partir daquilo que está acontecendo no céu. Então, para isso, nós precisamos nos lembrar que os frutos que saem da semeadura das nossas escolhas, eles precisam estar muito alinhados com o que acontece no céu. Então, se no céu há prosperidade, pessoas conectadas com o céu estarão prósperas e frutíferas. Pessoas serão multiplicadoras de projetos de Deus aqui na terra, quando elas estiverem alinhadas às palavras de Deus. A partir de hoje você não vai mais dar vazão a qualquer palavra, você vai dar vazão a palavras que têm respaldo de frutos, porque palavras por palavras nós podemos ir até para a faculdade, teologizar, filosofar, podemos participar das sessões de debate da cultura, disso, daquilo. Esse ano também Deus disse que seria um ano de guerras de narrativa. Mas a palavra de Deus diz que o Evangelho não é uma guerra de teologia, de filosofia, ou de eu acho, eu penso, façam isso, façam aquilo. Não. O Evangelho é o poder de Deus. Quando o poder de Deus chega, os problemas se acabaram, meus irmãos. Quando o poder de Deus chega, a pessoa não fala sobre prosperidade, ela anda em prosperidade. Quando o poder de Deus chega, a pessoa não fala de criação de filhos. Os filhos dela estão na casa do Senhor, plantados como palmeiras verdejantes, frutificando na estação certa. Quando a pessoa está cheia do poder de Deus, ela não vai falar de saúde, ela vai ter saúde para dar e para doar para todos aqueles que estão à sua volta. Pessoas que curam pessoas, são pessoas que estão conectados ao Deus que tudo cura, Jeová Rafá. Pessoas que têm soluções e não criam mais problemas, são pessoas cheias do Espírito Santo e que estão conectadas com o céu. Não tem muito a ver com o que eu vou pregar hoje, a não ser o tema. Eu só estou falando isso para falar da palavra de Deus. Porque todos os dias, quando a gente se levanta, a gente tem um grande desafio. É viver por aquilo que a gente acha, pensa e quer, ou viver por aquilo que Deus acha, pensa e quer. E quando nós não rendemos a nossa vontade, quando nós não rendemos os nossos sentimentos, quando nós não rendemos as nossas emoções e os nossos pensamentos a Deus e a sua vontade, como diz aqui mesmo, a gente vaza. A gente revela a carnalidade, que é o fruto da imaturidade. A gente revela inimizade, que é o fruto da obra da carne, não do Espírito. Gálatas 5, 22, a palavra de Deus diz que o fruto do Espírito é o amor. O amor que tão vulgarizado e banalizado, pessoas dizem eu te amo como a gente diz bom dia. Mas isso não é o amor bíblico. O amor bíblico está em 1 Coríntios capítulo 13. Tudo crê, tudo sofre, tudo espera, tudo suporta. O amor é paciente, é benigno, não se ufana, não se orgulha, não quer ver o mal do outro. Ao contrário. O amor de Deus, quando Ele permeia os nossos corações, a gente começa a conectar a realidade que está no céu aqui com a terra. E a gente começa não apenas a falar de amor, falar de milagres, falar de prosperidade, falar de cura, falar de unção. A gente começa a viver na unção, viver na prosperidade, viver em saúde, viver em sabedoria, viver avançando. Você sabe o que é prosperidade pela perspectiva bíblica? Prosperidade é
avanço. Se você quer em 2026 avançar e parar de patinar, talvez há 10, 15, 20 anos você está na sua caminhada com Deus. Talvez faz 20 anos que você ora por algo e esse algo não acontece. Talvez faz anos que você tenta sair de uma posição financeira e ir para uma outra posição financeira e não consegue. Está faltando prosperidade bíblica, porque está faltando alinhamento entre o que você pensa, sente e faz, com aquilo que Deus pensa, sente e faz. E nessa noite, é uma noite para a gente alinhar as nossas mentes, os nossos corações, os nossos sentimentos e a nossa vontade, aquilo que está no céu, porque este ano de 2026 é um ano de respostas do céu. E para ser um ano de respostas do céu, não tem como estar tão ligado às frivolidades, às futilidades, às maneiras infrutíferas de viver a vida, a maneira carnal, tendenciosa, teologicamente complicada. Não, é um tempo da gente buscar de Deus quais são as respostas que os céus estão dando à terra. Eu quero começar dizendo que eu começo todos os dias na presença de Deus assim. Caio da cama e já ajoelho, porque se eu levantar para escovar o dente, capaz eu não conseguir voltar, de tanto que vai ter coisa para me atrapalhar de ter minha comunhão com Deus. Depois disso, me alimento da palavra de Deus, tomo um bom café sem açúcar, e vou ler um livro, e depois vou escrever um livro. Todos os dias eu tenho feito isso na minha vida há pelo menos 4 anos. Essa rotina tem me livrado de tomar decisões pretensiosas demais, orgulhosas demais, sábias demais aos meus próprios olhos e não à luz da palavra. Essa rotina tem me protegido e eu estou compartilhando ela com você para que ela também proteja você, para que você também possa criar esse hábito. Se você fizer isso durante 21 dias, você vai criar um novo caminho neural e você pode criar um novo hábito na sua vida, não é? Um hábito que se parece com o céu, no dia a dia, no corre-corre, nas demandas absurdas que nós temos enfrentado. Nós temos tido dificuldade de parar para orar, parar para ler a Bíblia. Então, por que não começar o dia orando, lendo a Bíblia, dando as primícias do nosso tempo, do nosso dia, as nossas atenções para Deus? Tudo aquilo que nós fazemos primeiro revela quão importante é na nossa vida. Sabe, a primeira atitude que você tem quando você ganha um dinheiro, mas a primeira atitude que você tem também quando sofre uma decepção. Tudo isso revela o que nós priorizamos, o que é que sai de nós primeiro. E eu quero convidar vocês a partir de amanhã cedo, não sair de casa sem antes ter um tempo com Deus, para que esse ano não é ano da gente brincar de fazer o que a gente quer, porque se é o ano de remanescente, se é o ano onde a perfeita vontade de Deus vai acontecer, se é um ano onde o céu vai responder à terra, nós vamos precisar estar alinhados com o céu, amém? Eu trouxe aí poucas unidades da segunda edição do meu primeiro livro. Escrevi esse livro em 2021 para 2022, publiquei no final do ano de 2022, esse aqui tem sido um devocional onde muita gente tem dado testemunhos do que Deus pode fazer através de um dia alinhado com Ele. Esse daqui eu convidei minha esposa e mais 2 colegas pastoras para escrever. É um livro de várias perspectivas, mas também de devocional. Nós lançamos no final do ano passado. Você também pode adquirir, talvez, se der tempo, tem pouquíssimas unidades lá no fundo, e quem quiser a gente vai assinar hoje também, amém? Eu sei que a gente já orou bastante, mas se você puder só orar uma oração simples, para que Deus fale ao seu coração nessa noite, e para que você possa dar espaço, para que Ele possa falar e trabalhar a sua mente, amém? E eu vou orar. Pai, em nome de Jesus, eu me coloco na Tua presença para pedir, solicitar ao Senhor um favor e uma graça que só o Senhor tem para me dar nessa noite. O salmista Davi, ele orou dizendo: toca os meus lábios,
de modo que aquilo que eu falar seja agradável a Ti, assim como o meditar do meu coração. Eu oro, Deus, porque eu sei que neste exato momento existem, ó Deus, anjos, mas também existem demônios, pleiteando uma batalha invisível. Mas eu sei que, em nome de Jesus, o Senhor é vencedor nessa noite. E eu profetizo que eu não serei um atrapalho para aquilo que o Senhor quer fazer, mas eu serei um facilitador. Eu profetizo, Deus, que as barreiras espirituais que porventura existam nas mentes e corações, eu profetizo que esse ambiente está completamente guardado por Jesus e o seu sangue precioso. O seu sangue puro, carmesim, derramado no madeiro, por amor a mim, por amor aos meus irmãos e irmãs, por amor a essa cidade do Recife, por amor à nossa nação brasileira, esse sangue puro, imaculado, que nos dá poder para ir além das expectativas humanas e fazer aquilo que só o céu pode dar como resposta. Nessa noite, Pai, eu oro para que haja uma perspectiva bíblica, cristocêntrica, cheia do Espírito Santo sobre a Tua igreja. Que nós possamos nos mover através da Sua palavra, que nós possamos decidir através da Sua palavra, que nós possamos ajustar pensamentos através da Sua palavra, que nós possamos subordinar sentimentos através da Sua palavra, que nós possamos subjugar a nossa carne através da Sua palavra, que por onde essa palavra chegar, Deus, ela gere frutos de vida, Pai. Conhecereis a verdade vos libertará. Que a verdade da Tua palavra revelada em Jesus nos liberte nessa noite do sofisma, das mentiras, das concupiscências da carne. Deus, na autoridade do nome de Jesus, eu oro para que nesse mundo invisível, mas tenebroso, o Teu Espírito Santo possa pleitear batalhas, dar ordem a anjos, arcanjos, querubins, serafins, para que trabalhem enquanto nós estamos ministrando e sendo ministrados pela Tua palavra. Eu estou aqui te pedindo, Pai amado, invocando pelo Teu poder, pela Tua sabedoria, a sabedoria do alto, do Pai das luzes, onde não há sombra e nem variação. Eu abro mão de toda a minha mente e coração agora, eu abro mão, ó Deus, de qualquer sentimento ou pensamento, e eu clamo a Ti para que eu seja um canal frutífero, ó Deus, um canal puro, um canal limpo, para que a Sua igreja seja edificada. Eu também clamo, ó Deus, que o Senhor comece a descontaminar os poços, ó Deus, eu quero te pedir agora que o Senhor comece a purificar os dutos, que o Senhor comece a trabalhar, ó Deus, na carne, como um oleiro faz com barro, comece a trabalhar as nossas vidas nessa noite. Espírito de Deus, nós oramos por um poder do alto que nós não temos, nós invocamos o poder do alto, que através da Sua palavra nós podemos ter. Nós clamamos o poder do Evangelho, das boas novas, da transformação através da Sua palavra. Te pedimos, Espírito Santo, que o Senhor não fique de fora dessa reunião, ao contrário, que o Senhor se manifeste com toda a manifestação de dons espirituais. Nós queremos caminhar nos frutos, mas não queremos ficar sem os dons. Nós queremos nos movimentar com prosperidade, que é avanço. Nós queremos ver a Tua obra avançar, vidas avançarem, famílias avançarem, portas se abrirem. Nós queremos também ver portas se fechando. Queremos ver, ó Deus, o Senhor direcionando o nosso destino. Precisamos da Tua boa mão, Pai. Nós nos conectamos a Ti nessa noite, Deus, gratos por Jesus, porque Jesus pagou o preço para que nós pudéssemos estar aqui vivendo na graça. Que essa graça nos abrace, nos acolha e nos empodere para viver o propósito do Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Aleluia, Jesus. Então, se 2026 é um ano de respostas do céu, o Senhor falou comigo algumas semanas atrás sobre a atitude de um homem que tinha muita intimidade com Deus. Acho que quanto mais eu vivo com Deus, mais eu estou aprendendo o quanto eu ainda estou longe dessa intimidade que Abraão tinha e o quanto eu preciso adquiri-la. Abraão, um homem que não tinha Bíblia como eu e você temos, não tinha Torá, não tinha papiros, não tinha
Holy Bible no aplicativo, não tinha devocional. Abraão não conhecia letras. Mas um dia, o próprio Deus convidou Abraão para um relacionamento. Abraão prefigura um relacionamento com Deus de pai e filho como ninguém nunca antes tinha configurado. Abraão, um homem de origem politeísta. O seu pai, seus pais tinham muitos deuses. Era cultural no Oriente a adoração a muitos deuses. Abraão era um bom filho. Abraão ajudava o seu pai a administrar suas riquezas. Terã, que é o pai de Abraão, tinha muitas riquezas. Mas um dia, Abraão ouviu Deus dizer que ele era o único Deus. E essa palavra único, ela elimina todos os demais amuletos. Quando a gente fala minha única esposa, né? Quando eu falo minha única esposa, não tem lugar para outra. Quando eu falo assim, olha, meu único bem, eu não tenho outros bens. Quando eu falo a minha única prioridade, eu não tenho outras prioridades. Então essa palavra único, que também lá na frente, se a gente for falar de teologia, lá na frente, essa imagem do único volta através de Jesus, o único Filho de Deus, o primogênito e o unigênito, único, a exclusividade do único. Então Deus disse para Abraão, olha, eu sou único Deus. E Abraão chega em casa e ele destrói todos os ídolos do seu pai. A Bíblia não relata muito bem, nos livros que a gente conhece, como foi a reação do pai, mas certamente houve aí uma separação clara entre um e outro, porque quando Abraão decidiu que ia servir o único Deus e não a cultura familiar que ele tinha nascido, e é mais ou menos assim que acontece com a gente quando a gente escolhe por Jesus. A gente deixa para trás amizades, a gente deixa para trás metas. Às vezes a gente precisa deixar para trás até algumas pessoas da família. Faz parte. Se Deus for ser o único Deus, não vai dar para ter outros deuses de estimação, nem que seja a cultura familiar do Natal, nem que seja ter que comer todos os dias na casa do pai e da mãe. Abraão estava pronto para um corte radical, e a atitude de Abraão se repete várias vezes, colocando Deus como único na vida dele. Não à toa, Abraão se tornou pai de multidões. Abraão se tornou o pai Abrão. Abraão se tornou a prefiguração do Cristo. Abraão se tornou aquele que ia demonstrar um relacionamento com Deus, como ele deveria ser. Olha, se você tem um Antigo Testamento só e não tem o Novo na sua Bíblia, é possível que você conheça Deus através de Abraão. Até mesmo o sacrifício que Deus fez, dando o seu único filho por amor a nós, Abraão esteve disposto a fazer no Monte Moriá, sacrificando a Isaac. Ele não sacrificou porque Deus disse, tá bom, já entendi que você está disposto, eu só queria o seu coração, já preparei o cordeiro, fica tranquilo. Mas o coração de Abraão estava decidido que ele só tinha um Deus, e que o Deus dele não era nenhuma promessa realizada, não era nenhuma cultura familiar, não era nenhuma riqueza que seus pais podiam deixar para ele. Abraão tinha um relacionamento puro, honesto, genuíno, verdadeiro, obediente. Eu quero muito ser obediente como Abraão era, porque Abraão não esperava para obedecer, porque obediência adiada não é obediência, desobediência traz atraso na nossa vida. Obediência é algo que se faz na hora. Deus mandou, eu faço. Há um ano atrás, nós recebemos um amigo, pastor, e que Deus usa como um profeta, lá na nossa igreja em Campinas. E eu tinha acabado de gastar uma nota construindo um aquário na igreja. Nosso salão em Campinas é muito grande, nós temos 2.000 metros de nave, de igreja.
não tinha essa necessidade toda. Então eu falei, vou delimitar em 800 metros e vou fazer uma igreja para 700 pessoas sentadas, e tá bom demais, a gente faz 1, 2, 3, 4 cultos se for preciso. E eu não tive direção de Deus sobre isso, eu tive direção humana, administrativa. Minha esposa olhou para mim e falou assim: essa mureta me incomoda. Eu falei, por que te incomoda? A gente vai organizar a casa, fica tudo espalhado. Ela disse assim, me incomoda, porque parece que a gente está limitando o crescimento. Eu disse, tá bom amor, eu vou orar sobre isso. Mas não deu tempo, irmãos. Esse homem foi pregar na igreja, e ele chegou assim, ele disse, quando eu entrei aqui, meu amigo, você me perdoa de falar, eu não ia te falar nada, mas eu não estou conseguindo pregar assim, falar isso para você. Olha, Deus falou que você está limitando o crescimento da igreja, você está colocando uma mureta, arranca essa mureta que Deus vai trazer gente. No outro dia, sem titubear, eu não tinha terminado de pagar o pedreiro ainda, e nós arrancamos todas as muretas. Que bom que nós fizemos isso, que senão não ia caber no culto que nós tivemos na virada, não ia caber no culto de Natal, e não ia caber no culto de domingo de manhã da semana passada. Porque quando nós limitamos e não obedecemos, achamos que a gente sabe mais do que Deus, a gente acha que a gente sabe mais do que Deus. Depois eu obedeço, amanhã eu faço, quando der, deixa Deus confirmar através de mais 3 profetas. Espera lá. Você torna essa obediência o produto da sua carne, então ela já não deixou de ser obediência, ela já é desobediência. Deus mandou escrever, escreve. Deus mandou arrancar, arranca. Deus mandou sair da mesa, sai. Deus mandou fazer, faça. Deus mandou fechar, feche. Deus mandou abrir, abra. Deus mandou jogar fora, jogue. É tanto apego, é apego a deuses, é apego a culturas, é apego a amuletos, apego a meu jeito, apego a minha família. É tanto apego que impede a gente de avançar. São os apegos que se chamam também desobediência. Deus mandou deletar o número do celular, deleta, queima as pontes com o passado, na hora. Deus disse para Eliseu através de Elias, olha, queima as pontes com o passado, vamos, não dá tempo, estou terminando aqui meu ministério, tu precisa ser treinado e rápido, bora. Eliseu responsável, cuidando da fazenda do pai, ele acaba com qualquer vínculo com o passado. Os crentes de hoje têm que fazer 20 sessões de terapia para saber se Deus está mandando obedecer ou não. Deveria ler a Bíblia e sair matando cada leão e gigante e urso que tem pela frente. Não estou contra os terapeutas, não sou contra terapeuta e nem terapia, mas sou contra a celeuma que isso gera quando não tem um crente posicionado em Deus. A vida não vai para frente, não avança, e a pessoa fica frustrada, porque ela paga lá 400 conto para assistir a terapia, e ela fica lá falando do passado, falando da dor, falando do isso, falando daquilo, olha gente, isso é só uma muleta para te ajudar a andar por um período, não deveria nunca ser a solução está na palavra de Deus. Esquecendo-me do que para trás fica, eu prossigo para o alvo. Deus é comigo, eu vou queimar as pontes com o passado. Deus fez a ferida, Ele sarará. Eu vou deixar Ele entrar no meu coração doído. Está doendo o trauma, está doendo a dor, está doendo a decepção, está doendo a traição, está doendo o abandono. Mas Deus, você sofreu tudo isso na pessoa de Jesus e venceu. E você disse que eu venceria também. Então eis-me aqui, estou pronto para vencer. É tanta frescura. Eu já passei coisas difíceis na vida, continuo passando. Eu não acho que estou começando agora, eu acho. Houve dias difíceis para mim também. Eu não vou te contar para não te escandalizar. Um dia minha mulher disse assim para mim: você precisa conversar com uma pessoa. Eu falei assim: eu preciso, realmente. Não estou conseguindo orar. É isso que está acontecendo comigo. Tomei uma paulada tão grande que eu fiquei no chão, não conseguia me ajoelhar. Eu disse assim: mas não vai durar muito tempo não, pretinha, fica tranquila. Segundo dia ela olhou para mim e disse assim: você precisa conversar com alguém. Eu falei: eu sei, não consegui ajoelhar ainda, mas eu vou me levantar e vou ajoelhar.
Mas você precisa, Dengo, conversar com alguém. Eu disse, eu não vou abrir com ninguém até que Deus fale comigo que eu preciso de uma muleta por um tempo. Então, fui orar. E Deus falou para mim, eu posso compartilhar com você através de alguém umas experiências. Eu falei, eu tenho que confiar muito nessa pessoa, Deus, que eu não tenho coragem de falar isso para ninguém. Olha o que aconteceu comigo, olha que paulada que eu tomei. Então, Deus colocou um casal de pastores muito amigo nosso, perto da gente. Eu comecei a compartilhar. Conversei uma vez, duas vezes. Na terceira ela estava falando para mim tudo que Deus já tinha falado para mim. Eu falei, tá bom, muito obrigado, Deus abençoe. Agora sou eu que tenho que enfrentar essa dor e vamos em frente. Sabe, irmãos, a gente não obedece como Abraão obedeceu, e daí a gente quer avançar como Abraão avançou. Está muito complicada essa história. A gente quer ter o resultado de grandes heróis da fé, mas a gente não quer ter as atitudes que eles tiveram. É muito incoerente e incompatível, sabe como é? Você querer ter uma vida próspera e bem sucedida a partir da palavra de Deus, e não de jeitinho, e não de desonestidade, não agindo como ímpio. Porque é o seguinte, você fica em cima do muro, no meio do caminho, vem na igreja e nada muda, senta no banco da igreja, nada muda, nada muda, nada muda. E sabe por que nada muda? Porque você não muda a atitude. Nada vai mudar enquanto eu não tiver uma atitude verdadeiramente de fé, uma atitude verdadeiramente baseada na palavra de Deus. Que nessa noite haja um vale de decisão nesse lugar, que esse altar se transforme num veredito de sentenças do céu, e que você esteja disposta a agir conforme o coração de Deus. Esse Abraão, esse é um cara admirável. A gente pode ler a Bíblia e admirar Abraão, mas se a gente quiser ter o avanço que Abraão teve, a gente vai precisar imitar Abraão. Mas aqui hoje eu estou para falar como Abraão agiu diante de uma situação completamente controversa. E a palavra de Deus diz em Gênesis 18, 17 a 33, que Abraão disse ao Senhor, e disse o Senhor a Abraão: ocultarei eu a Abraão o que eu faço, visto que Abraão certamente vai ser uma grande e poderosa nação. Ele ainda não era, tinha promessas, mas ainda não era. E nele serão benditas todas as nações da terra. Eu tenho conhecido Abraão, eu sei que ele vai ordenar os seus filhos e a esposa e a casa dele, para que guardem o caminho do Senhor. Olha a confiança que Deus tem em Abraão, de que Ele não vai deixar de ensinar os filhos e a esposa a guardar os princípios da palavra de Deus. Olha a confiança que Deus tem em Abraão, de que ele não vai deixar de fazer cultos domésticos, que ele não vai deixar de obedecer a Deus mesmo quando for difícil, que ele não vai deixar de comunicar à sua família as ordens de Deus. Percebam? E a palavra de Deus continua dizendo assim: Ele vai agir com justiça e com juízo. Muitas vezes nós queremos a nossa própria justiça, nós queremos a justiça própria, nós nos chateamos com aquilo que fazem com a gente, quando na verdade Deus nos chamou para ficarmos chateados com a injustiça que praticamos, e não com a injustiça que praticam conosco. Nos tornamos completamente reféns da nossa própria vingança, nem que ela seja uma vingança silenciosa, quando Deus está nos chamando para elevar o padrão de justiça, não dos outros para conosco, mas da gente para com os outros. Aumentar a nossa régua moral, elevar o nosso nível de integridade espiritual. Ele diz: olha, eu tenho certeza que Abraão será justo, e ele vai fazer com que tudo o que eu tenho falado aconteça. E o Senhor disse mais: o clamor de Sodoma e Gomorra tem se multiplicado. Eu vi o pecado deles se agravando muito. Eu vou descer agora e vou acabar com eles. Viraram aqueles homens o rosto dali e foram-se para Sodoma, mas Abraão ficou de pé diante da face do Senhor. E chegou Abraão dizendo: Deus destruiria
o ímpio com o justo. Se houver porventura 50 justos nessa cidade, destruiria também, não pouparia o lugar, por causa desses 50 justos que estão dentro dela. Longe de ti que faça tal coisa, que mate justo com ímpio, e que o justo seja como o ímpio, longe de ti. Não faria justiça o juiz de toda a terra? Então disse o Senhor: se eu em Sodoma achar 50 justos dentre a cidade, pouparei todo lugar por amor deles. Respondeu Abraão dizendo: eis que agora me atrevi a falar do Senhor, ainda que eu sou pó e cinza, se porventura desses 50 faltarem 5, ou seja, tiverem 45, o Senhor vai destruir a cidade inteira. Deus diz: eu não vou destruir se tiver 45 ali. E ele continuou a dizer: se porventura se acharem ali 40, não, eu não vou destruir se tiver 40. Mas disse mais: eu sei que estou me atrevendo a falar com o Senhor, mas se ali houverem 20, não, não vou destruir por amor aos 20. Mas disse mais: Senhor, não se ire comigo, se porventura o Senhor achar ali 10. E o Senhor diz: não vou destruir por amor aos 10. Retirou-se o Senhor quando acabou de falar com Abraão, e Abraão tornou-se ao seu lugar. O contexto que nós estamos vendo aqui é um homem cheio de intimidade com Deus, clamando por uma terra completamente distante de Deus. Nós estamos vendo um homem que anda com Deus, que tem moral no céu, que pratica justiça, que ensina os seus filhos como é ser de Deus, como é andar com Deus, como é trazer o céu para a terra. E esse homem está clamando por um povo mergulhado na imoralidade sexual, mergulhado nos pecados de agnostia, contra Deus totalmente, um povo que detestava Deus. E aqui nós precisamos estabelecer um princípio chave. Deus revela seus planos para quem participa dos seus processos. Antes de Deus destruir Sodoma e Gomorra, Ele está conversando com Abraão sobre isso. E por que Ele escolheu Abraão para falar sobre a destruição de Sodoma e Gomorra? Porque Deus sabia que Abraão, ele se envolvia com as causas que incomodavam a Deus. A pergunta de Deus é: eu vou esconder de Abraão o que eu estou para fazer? Por que que Deus não escondia de Abraão e às vezes esconde de mim e de você? A palavra de Deus diz que Deus revela os seus segredos a quem o teme e faz conhecer a sua aliança. Porque muitas vezes nós estamos tão pouco preocupados em conhecer a Deus, em conhecer os princípios de Deus, nós estamos tão mais centrados em fazer o que queremos e ter as nossas soluções rápidas e vazias, que nós não temos construído um relacionamento de intimidade com Deus. Nós temos construído um relacionamento de utilidade com Deus. E um relacionamento de utilidade com Deus nunca será suficientemente capaz de revelar as grandes coisas que Deus está para fazer na terra. Essa noite é uma noite de decisão, onde você pode sair do egocentrismo e entrar no cristocentrismo, onde Cristo é o centro da vida, e porque Ele é o centro, vale a pena me submeter ao processo, para receber revelação do que Ele está para fazer, não apenas na minha vida, mas na minha igreja, na minha cidade, e por que não dizer, na minha nação. É um bando de crente egoísta, frouxo, egocêntrico, que não consegue olhar para Deus e ver que o plano dele é maior do que o seu próprio umbigo. E não é que você não seja importante para Deus, não é isso. Mas o quanto é importante você saber que não é nada diante de Deus. Deus, Ele trata você e a mim como príncipe, princesa dele. Mas será que eu sei o quanto Ele é Deus e Ele deveria importar para mim mais do que eu importo para Ele? E nem sempre isso acontece. Deus fala assim: olha,
Eu não vou esconder de Abraão. Mas aí nós percebemos um Abraão que quando recebe, né? Está acontecendo isso na nossa nação. Quando Abraão recebe o encargo, olha, eu vou destruir Sodoma e Gomorra. Abraão, ele não fica inerte, ele não finge que nada está acontecendo, ele não faz como Pilatos, lavando as mãos e se tornando um isentão. Deus, é o seguinte, eu te conheço, você é um Deus justo. Como é que você mataria pessoas justas no meio dessa multidão de impiedosos? Você não faria isso. Sabe, Abraão, ele tem tanta intimidade com Deus, ele conhece tanto a Deus, que ele ousa dizer para Deus que Deus jamais destruiria Sodoma e Gomorra, se ali ainda existissem alguns justos. Talvez na minha vida, na sua vida, nós temos nos tornado o oposto do que Abraão era para Deus. Enquanto muitas vezes nós vemos pessoas completamente perdidas, nós olhamos para eles, ao invés de com o olhar de Abraão para Sodoma e Gomorra, e nós olhamos com o olhar de juízo. Ao invés de interceder como Abraão estava fazendo, nós olhamos com o ar de acusação. Porque sabe, meus irmãos, a acusação, ela sobe sozinha, você não precisa nem falar nada. Quando as pessoas estão debaixo de peso, pecado, juízo, está na cara. A acusação está na cara de quem está em pecado. O pecado, ele tem uma voz, o pecado tem uma cara, o pecado tem um cheiro. A impiedade, a iniquidade, a injustiça tem uma forma de se manifestar na terra. A injustiça tem voz. Quem aqui não percebe injustiça? Claro que você percebe. Mas Abraão nos ensina o poder da intercessão, porque a palavra de Deus nunca descreveu que Deus está buscando em toda a terra acusadores que pratiquem justiça para Ele. Mas a palavra de Deus diz que Ele está buscando intercessores e adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Deus está nessa noite trocando o nosso DNA de acusadores para intercessores. Parar de reparar no cisco do olho do outro, elevar o padrão em integridade moral e começar a interceder pela nossa casa, interceder pelos nossos filhos, interceder pela nossa igreja, interceder pela nossa cidade, interceder pela nossa nação, porque quando a igreja começa a clamar, as respostas do céu começam a descer. Quando nós saímos do papel do diabo, porque acusador é o diabo, a palavra de Deus diz que ele está lá, ele fica lá cornetando no ouvido de Deus. Ó, você viu ali o Jonatas? Você viu o que ele fez? Você viu que pisada na bola que ele deu? Então, ele fez isso, ele merece ser punido. Olha, por que você não vai lá e destrói a casa dele? Por que você não vai lá e destrói a família dele? Não foi isso que o acusador fez com Jó. Não é isso que o acusador faz o tempo inteiro, quando ele te convence de pecar e depois ele te acusa e te afasta da presença de Deus. É isso que o diabo faz. O diabo acusa. Pessoas que só acusam, não tem nada de Deus e tem muito do diabo. Pessoas de Deus são pacificadoras, pessoas de Deus são humildes, pessoas de Deus são intercessoras, pessoas de Deus percebem o hálito do inferno e começam a bloquear nos ares toda a interferência satânica. Elas começam a orar, elas dizem: Senhor, não leve em conta a impiedade, não leve em conta a imaturidade, não leve em conta o orgulho. Deus, nós clamamos a Ti, não leve em conta aquele careca ditador da nossa nação. Deus, não leve em conta os roubos, não leve em conta a corrupção. Pai, no nome de Jesus,
Jesus, nós clamamos, levanta os remanescentes desse ano. Esse ano é um ano de respostas do céu. Levanta aqueles fiéis, aqueles intercessores, aqueles batalhadores. Levanta os Josués da nossa geração, os Josés, levanta os Daniéis, levanta os Abraões, os Moisés libertadores do Egito. Levanta os heróis da fé na nossa geração, Deus. Deus não está procurando informantes, Ele sabe tudo o que acontece debaixo do céu. Deus está procurando adoradores e intercessores que o adorem em espírito e em verdade e façam parte do movimento de redenção da nossa nação, das nações da terra, até que Jesus venha. Ainda tem 10 bilhões de pessoas que não ouviram falar de Jesus. Ele não está querendo saber do último pecado da sua vizinha, Ele está querendo saber o que você fez para trazê-la de volta para Jesus no altar. Deus, Ele não está procurando saber qual foi a sua última queda. Ele está querendo saber de quem vai ser o convite para o próximo culto. Nossa natureza nessa noite precisa ter uma transformação. Abraão poderia simplesmente começar a acusar. Ele poderia simplesmente começar isso mesmo: queima eles, povo safado, queima eles, Deus. Isso mesmo, imorais, orgulhosos. Ele diz assim: se tiver 30, se tiver 40, se tiver 20, se tiver 10, o Senhor não teria misericórdia? A acusação informa o céu, mas em 2026 a intercessão vai mover o céu. É um ano da gente aprender a clamar como nunca. Sabe, Abraão, ele conhece a Deus de uma forma que ele sabe falar com ousadia. Abraão não está procurando comentar o que está acontecendo de errado, muito menos ele está reclamando do que Sodoma e Gomorra tem gerado na região, porque ele não era um reativo, ele era um proativo. Ele disse assim para Deus: conta comigo nesse processo. Eu estou aqui para interceder por eles. Eu estou aqui para ajudá-los. Eu estou aqui, se você quiser me envolver no que o Senhor está fazendo, eu estou aqui. Eu estou aqui para ir lá ungir essa cidade, se for o caso. Eu estou aqui para fazer uma vigília de oração ali. Eu estou aqui para bater de porta em porta e falar do amor redentor do Pai. Eu estou aqui para mostrar quem você é, Deus. Eu não estou aqui para acusar eles. Eu não gostaria que o Senhor destruísse Sodoma e Gomorra. Quando a gente entende que o reino de Deus, ele não é movido pela nossa opinião, mas ele é sim movido pelo nosso posicionamento. A gente deixa de falar e informar e começa a agir de modo a mudar. E eu nunca vi, eu e você, mudando nada pelo poder daquilo que a gente fofoca. Mas eu já vi a gente mudando tudo pelo poder daquilo que a gente clama, ora e adora. Nessa noite Deus está mudando a nossa natureza. E um dia Deus tocou no profeta Isaías, que tinha lábios impuros. Ele pode tocar na sua vida, Ele pode tocar na minha vida, transformar uma língua de trapo numa língua de bênção, uma língua fofoqueira numa língua bendizente, uma língua que antes, outrora, só olhava juízo sobre as pessoas, e começa a batizar você com línguas de fogo, cheio do Espírito Santo, para orar com gemidos inexprimíveis. Mas sabe uma coisa que a gente pode aprender com Abraão? É que nesse processo de mudança de história, Abraão sabia quem ele era e quem Deus era. Gênesis 18, 27, ele diz assim: eu não passo de pó e de cinza. Muitas vezes nós não cumprimos os propósitos de Deus, porque o nosso ego, ele está precisando de uma cadeira reservada. Nosso ego, ele tem ocupado muito espaço. Ele tem inflado demais quem nós somos. Sabe, para que a gente possa ter autoridade, a gente não precisa ter ego, a gente pode ter humildade. Humildade só se aprende na escola da humilhação. Se você já foi humilhado, você ficou humilde naquela área. E se você não ficou, é porque é de dura serviço, vai ser quebrado sem que haja cura. Aí não tem o que fazer. Mas pessoas inteligentes, quando são quebradas em alguma área, elas se tornam humildes naquela área.
Deixa eu te dizer uma coisa: a humildade não anula a autoridade, ao contrário, quando você sabe que não é você o autor da solução e é Deus, você se coloca na sua posição e você deixa Deus ser Deus, e você começa a participar das grandiosas manifestações de Deus, mesmo sendo pó e cinza. Abraão pode nos ensinar também sobre perseverança. Ele começa falando de 50, vai para 45, de 45 insiste por 40, depois ele fala se houver 30, 20 e 10, e é engraçado que Deus não se irrita com Abraão. Hora nenhuma Deus fala assim: ó, ei, deixa comigo, eu sei o que eu estou fazendo. Não, sabe por quê? Porque Abraão não estava lutando por algo dele. Abraão estava lutando por um propósito maior do que ele. Ele não estava ali no altar do Senhor dizendo: ai, me abençoa, me favoreça, me abençoa, me favoreça, me abençoa, me favoreça. Abraão já estava abençoado, já estava favorecido. Ele estava lutando por um povo que estava amaldiçoado e em pecado. Todas as vezes que nós tornamos o propósito maior do que o nosso ego, Deus não se irrita com a nossa insistência. Deus não se irrita com a sua insistência quando você estiver insistindo por fazer algo maior do que a você mesmo. Aliás, é do caráter de Deus lutar por coisas que sejam maiores do que nós mesmos. Deus não se irrita. Mas ao mesmo tempo, Abraão nos ensina a ter maturidade. Porque mesmo quando estamos lutando por um propósito, há momentos de marchar e há momentos de descansar. Há momentos de tocar o shofar e há momentos de guardar o shofar. Não é a minha insistência que vai mover as mãos de Deus, mas é a minha posição de obediência que move os céus em favor da terra. Saber insistir é importante, da mesma forma como saber parar. Na prática, se o seu coração estiver disposto a não acusar, a interceder, se a sua posição não for reagir, mas se envolver com o que Deus está fazendo na terra, pode ter certeza que você vai saber dosar a hora de insistir, a hora de parar, a hora de avançar e a hora de aquietar, a hora de falar e a hora de calar. Essa noite, Deus está nos pedindo um compromisso de fazer na terra o que Ele está fazendo no céu. E eu provo para vocês biblicamente o que eu estou dizendo. Todas as vezes que Deus vai fazer alguma coisa na terra, Ele não vai contar com anjos, Ele vai contar com você. Em Salmo 115, 16, a palavra de Deus diz que as coisas do céu Ele confiou aos anjos, mas as da terra Ele confiou a você. Quando homens se tornaram indisponíveis, Deus precisou levantar uma mula para falar com Balaão. Será que Deus na nossa nação vai precisar levantar mulas porque nós estamos sem posição? Ou nós vamos nos levantar nessa noite como intercessores que vão fazer história nesse ano com Deus, intercessores que o adoram em espírito e em verdade, intercessores que estão preocupados em saber o que Deus está pensando e sonhando, intercessores que se desviam do mal, que não tem palavras para acusar, mas tem palavras para adorar a Deus, que eles substituíram a energia que gastavam antes cuidando da vida alheia e começaram a se preocupar com os grandes projetos e propósitos que Deus tem. Se você quer avançar em 2026, pode ter certeza que a sua natureza vai precisar mudar. Ao invés de buscar a justiça própria, eleve o seu padrão de justiça moral. Ao invés de querer tirar o cisco do olho do irmão, olha na trave que tem no teu olho e arranca. É um ano da gente se dobrar de joelhos diante do Senhor e dizer: Deus, o que é que está acontecendo aí que precisa tocar a terra? Conta comigo, Senhor. Deus, o que é que eu posso fazer para que o órfão se sinta acolhido, para que a viúva seja cuidada, para que os pobres tenham mantimento? O que eu posso fazer para que a minha nação tenha mais justiça, tenha mais equidade? O que eu posso fazer, Deus? E aí você vai elevando a sua régua moral, sabe? Esses dias eu fui fazer um convênio
da prefeitura de Campinas com uma empresa grande. Eu trabalho em uma frente lá em Campinas, no governo, de educação de 16 mil funcionários públicos. Compartilho com eles ensinamentos sobre finanças, gestão de tempo e gestão de pessoas. Me deram um desafio novo esses dias, que era criar um clube de descontos e de benefícios para os funcionários. Esses 16 mil que a gente treina, eles precisam complementar a renda muitas vezes, de alguma forma. Eu disse, não, mas seria tão legal se eles pudessem ter, por exemplo, um Gym Pass, poder ir na academia gratuitamente. Seria tão legal se eles tivessem desconto no supermercado. Tão legal se eles pudessem comprar remédio mais barato. Tão legal se eles pudessem ter a universidade dos filhos num preço mais acessível. Eu comecei a procurar esses convênios. Deus foi me dando alguns contatos. Eu fui acessando e chegou num lugar que era um lugar de o dono de uma grande rede de academias. Eu fiz a reunião, expliquei o projeto. Ideologicamente, o projeto era muito bacana. Para todos os funcionários que vão ser beneficiados, um grande ativo. Mas chegou a grande pergunta do dono, de um dos donos dessa rede. E ele perguntou assim para mim: e você? Quanto vai nos cobrar disso? Eu disse: meu salário já está pago, cai todo dia 30. Eu sou pago pela folha da prefeitura de Campinas. Aí ele olhou assim e disse assim: não, mas a gente quer manter uma boa parceria com vocês. Eu disse assim: enquanto eu estiver lá, a boa parceria é só vocês deixarem todos os funcionários cadastrados entrar e participar do clube de descontos. Ele não sabia o que fazer, me dava café, paçoquinha, eu estava de jejum, não podia nem comer. Deixa eu te dizer uma coisa: se Jesus já pagou o preço pelos nossos pecados, por que reduzir a nossa existência à mediocridade da injustiça e da imoralidade que está nessa nação? Se Jesus já pagou o preço para que eu e você pudéssemos ser salvos, redimidos, e hoje, como igreja, acessássemos os lugares espirituais, dessemos decretos a Satanás e os seus demônios, e eles têm que sair. Por que nós desperdiçamos a oportunidade que temos nas mãos, baixando o nível de integridade e moralidade? Porque se esse ano é ano de respostas do céu, não é que eu vá ser perfeito, e nem você, meu irmão, mas nós vamos precisar dar um upgrade aí no nosso caráter e nos parecer um pouquinho mais com Deus. Amém? Ficamos de pé na presença de Deus. Se você deseja se comprometer com o que Deus está fazendo, eu gostaria de convidar você a levantar as suas mãos a Ele. Todas as vezes que nós nos rendemos simbolicamente aqui na igreja, nós também estamos dando uma resposta para o nosso coração. Eu estou disposto a obedecer a Deus, eu estou disposta a fazer a vontade de Deus. E talvez você levantando as suas mãos, porque a palavra de Deus diz que só pode levantar mãos santas que pode levantar mãos ao Senhor quem tem um coração puro, mãos limpas. Então nós levantamos as nossas mãos não porque nós somos perfeitos, mas porque nós estamos buscando um novo estado de integridade nessa noite, amém? Nós queremos que 2026 seja um ano de respostas do céu. Nós queremos que Deus tenha misericórdia da nossa nação. Nós estamos nessa noite clamando para que Ele substitua a nossa natureza acusadora e coloque em nós uma natureza intercessora. Nós estamos pedindo para que Ele nos aproxime do caráter de Abraão, um caráter rendido a Deus, obediente. Então, Deus, nessa noite existe uma resposta a essa palavra. Nós estamos nos comprometendo contigo, ó Deus, de que nós vamos fazer a tua vontade nesse ano. Nós queremos sim as respostas que vêm do céu. Não queremos de maneira nenhuma viver a mediocridade sem avanço na terra, mas te pedimos, faz o que precisa ser feito no nosso caráter, aumenta o nosso nível de integridade, toca as nossas línguas com as brasas vivas do altar, torna
torna-nos intercessores e adoradores, remove de nós o espírito crítico e acusador, tira de nós a pequenez de caráter, de olhar para a vida alheia, e coloca em nós os olhos fitos no alvo, no Senhor, no céu. Se o Senhor quiser fazer alguma coisa na terra através das nossas vidas, eis-nos aqui, Senhor, conta conosco para os teus projetos. Quem o Senhor quiser salvar no próximo culto que nós vamos trazer, quem o Senhor quiser tocar através das nossas vidas e de uma oração sincera, o que o Senhor quiser mudar na nossa empresa, aonde o Senhor quiser falar na nossa família, pode contar com a gente, Deus. Nós estamos aqui comprometidos contigo nessa noite, e nós te pedimos que através do sangue do teu Filho Jesus Cristo, o Senhor nos redima e nos perdoa de todos os pecados. Coloque a mão no seu coração agora e diga assim comigo: ensina-me, Deus, a guardar no meu coração, porque dele procede as fontes de vida. Agora toca na sua boca e diz assim: Deus, toca os meus lábios com brasas vivas do altar, que as palavras que saiam da minha boca sejam palavras que edifiquem e tragam frutos. Deus, põe a mão na mente agora e fala: toca a minha mente, para que ela conheça os pensamentos de Deus, e que eu possa raciocinar a partir do céu. E eu oro, Pai, na autoridade do nome de Jesus, para que essa semana seja um test drive do que o Senhor vai fazer todo esse ano, nessa casa, nessa família, nesta cidade, ó Pai. Senhor, nós nos unimos ao coro dos santos e dos justos, que tem clamado por integridade na nossa nação. Nós nos unimos, ó Deus, ao clamor daqueles intercessores que o adoram em espírito e em verdade, que tem buscado justiça na terra. Nós, ó Deus, entramos em concordância com o céu nesse ano, onde será um ano dos remanescentes fiéis serem recompensados e levantados. Nós te pedimos que o Senhor faça aquilo que nós não podemos fazer, que o Senhor nos empodere para entrar nos lugares que não poderíamos entrar, que o Senhor nos dê favor para que Ele chegue antes da nossa habilidade, que o Senhor nos dê sabedoria do alto para abrir portas, mas também fechar outras que não tem nada a ver com o Senhor, que o Senhor nos faça cooperadores da sua obra aqui na terra. É a nossa oração, em nome de Jesus, amém.